Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor, meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Quando São José Maria nos apresenta que devemos entrar no Evangelho, ele nos dá uma ênfase, certos exemplos. Ele diz que devemos aprender a entrar inteiramente, a estar ali, de modo até mesmo sentir as pedrinhas da praia. Lembremos que o Evangelho não é escrito nas areias de Cabo Frio, mas na Terra Santa. E lá as areias são a praia mais pedregosa. Então, sentir isso, né? E devemos aprender com isso a entrar inteiramente. Pois para entrar no Evangelho é necessário algumas coisas que necessitam algumas bases. Entender que é preciso conhecer o livro, o local, se é do Antigo Testamento, se é do Novo, se é uma carta, se é o Evangelho. Tem características diferentes. Por exemplo, o livro, ele tem uma estrutura quando ele é do Antigo Testamento. Ele não se destina a alguém, a um grupo específico, mas ele está localizado num tempo específico, diante de circunstâncias específicas. Já no Novo Testamento, a carta, os evangelhos se destinam a um grupo. Entender a quem é este destinatário, quais as circunstâncias que circundam e os pressupostos deste a quem se destina. Por exemplo, os judeus, quando algo é destinado a eles, tem uma pressuposição. Quais são as características dos judeus? O que eles pensam? Quando é um grego, qual é a estrutura? Para entendermos, por exemplo, o Evangelho de São Mateus, ele é destinado aos judeus. Ele tem essa destinação. Então, ele tem algo de específico. Diferente de São Marcos, que também tem este foco, ele coloca certas ênfases. Quais são as ênfases que se coloca a esse específico, de modo geral, neste Evangelho? Ele coloca a localização, o pensamento judaico diante de um todo, não de algo específico, das ações, dos atos imediatos, de modo curto, como é, por exemplo, São Marcos. Ele coloca um alongar, um ensinar, um expressar, por isso os 5 discursos. E tem um paradigma. Qual é o grande paradigma? Qual é o grande e maior foco judaico? Moisés, que é tido como grande profeta. Então, São Mateus apresenta Nosso Senhor como novo Moisés. Está aí uma diferença, por exemplo, no Evangelho de São Lucas, que não é escrito para judeus. Não tem o porquê colocar e especificar, por exemplo, Nosso Senhor como novo Moisés para alguém que não tem nem noção de quem é Moisés. E diante disso, entender que existem ligações de modo histórico e também
de modo linguístico. Quem era o novo Moisés? O novo Moisés, quando pegamos o Antigo Testamento, no livro, na sequência do Pentateuco e da sequência dos históricos, é Josué. Aquele que sucede Moisés diretamente no encaminhar o povo. Mas também tem um sentido linguístico de colocar nosso Senhor como o novo Moisés. Não só diante dos atos, daquilo que ele faz, mas também da própria linguagem. Josué, em hebraico, Yoshua, tem uma derivação linguística. Yeshua, Jesus. Então, linguisticamente, também tem este paradigma. É o mesmo nome. Então, entender estes fatos que circundam. E diante disso, entendemos este primeiro discurso do Senhor. Nosso Senhor, ele tem esses atos. E qual é um dos grandes atos de Moisés? O grande profeta que fala pelo Senhor, ele dá a lei. E por isso ele sobe ao Monte Sinai para expressar nas pedras que o Senhor entrega a lei. Nosso Senhor, como o novo Moisés, ele também sobe a montanha para entregar a nova lei, para nos ensinar a nova lei. Mas tem uma especificação. Ele não escreve em tábuas de pedra. Ele escreve em algo mais profundo. Ele quer escrevê-la em nossos corações. Mas além disso, entender que a lei não era só fazer isso ou aquilo. Pode isso, não pode aquilo. Ela tem uma estrutura. Ela é ensinar como uma porta. Ensina o como o entrar. Ele ensina o como se portar nas coisas. Então, apresenta o que era preciso para ser judeu, o que era preciso para ser pertencente ao povo de Deus, o modo como lavar algo, o modo como fazer, as orações que se tinha que fazer, o como se portar. E por isso tinham regras aos homens, regras às mulheres, regras da convivência. Nosso Senhor, ele tem este mesmo sentido. O novo Moisés, ele dá, claro que um crescimento, porque ele sobe a montanha, mas diferente de Moisés, que de pé fica para receber do Senhor e passar, o novo Moisés é o Senhor. E por isso, temos que, no capítulo 5º, 6º e 7º, que é o Sermão da Montanha, ele se senta para ensinar. É um ato próprio de quem tem autoridade. Temos isso depois com a igreja, expressando que aquele que ensina o faz sentado. Os reis, quando delegam algo, é sentado. Os bispos, quando anunciam, quando pregam, quando ensinam, é sentado. As escolas catedrais, quando os professores da autoridade delegada pelos bispos o fazem, eles ensinam sentado. E vemos isso, este modo, este expressar, o como agir, o como ser pertencente do povo, esta disposição para o reino, último recolhimento, o como agir. Mas nosso Senhor,
ele continua. No capítulo 6, ele ensina a como preparar esta disposição. Ele ensina como a preparar o nosso coração para estar aberto, para se portar. Ele ensina por meio de uma sequência direta. O que é a esmola e como fazê-la? O que é a oração e como rezar? O que é a penitência e como se portar? E este ato de desapego que encerra, retornando de certa forma, a penitência. A esmola, esse ato de doação, de desapego das coisas. Diante desse foco, vemos este sinal emblemático para os judeus, que é a oração. Para os judeus, a oração é explicitamente importante. E vemos isso, por exemplo, na Sagrada Escritura, onde tem um livro específico de orações. O primeiro devocionário que temos está na Bíblia. São os Salmos, que expressam em tudo o como rezar nas diversas ocasiões, quando eu estou triste, quando eu estou alegre, quando eu perco, quando eu ganho. Tudo está ali. Mas, além disso, existem outras possibilidades. A própria Sagrada Escritura, em outros modos, em outras partes desta grande biblioteca, que é a Sagrada Escritura, ela apresenta também isso. Este ato de oração. E por isso, os judeus, ele tinha esse hábito de gravar, de decorar passagens, por vários motivos. Uma, porque era muito a tradição oral, não se tinha muito escrito. Duas, que diante da escrita, papiro é um negócio caro, né? Ninguém vai comprar papiro assim, não. Como comprar, vou ali numa papelaria, comprar um cadinho de papiro para escrever a Bíblia. Não. É caro. Então tinha muito esse ato de decorar e expressar em diversos momentos aquela passagem. Uma delas, a gente vê de modo específico, diante da passagem do Mar Vermelho, aquela passagem de Deuteronômio 6. Ouve, Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. E, entre outras, o ato de falar, de apresentar o porquê da travessia do Mar Vermelho, que todos os anos o pai da família repetia. Mas uma de modo particular, ficou talvez bem conhecida para aqueles que veem a série The Chosen, que é Isaías 43:1. Entretanto, eis o que diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi e te chamei pelo teu nome, tu és meu. Este ato de saber-se pertencente a Deus. Este enfoque diante das orações vocais. Os próprios salmos, por exemplo, como por exemplo, todos os 150, mas São José Maria gostava muito, por exemplo, do Salmo 2, a ponto de colocá-lo como regra aos seus filhos nas terças-feiras como ação de graças. Porque se amontinam as nações e os povos maquinam planos vãos, os reis da terra sublevam-se e os príncipes coligam-se contra o Senhor
e contra o seu Messias. Quebramos, disseram, as cadeias e sacudimos de nós os seus laços. Mas existe essa virada, onde se sublinha a realeza do Senhor. Mais do que as coisas da terra, é Ele. E esse expressar disso diante do Salmo, as orações têm isso, esse ato. E se temos isso diante dos judeus, vemos que nosso Senhor, que fala a eles, que ali reunidos estão, acorrendo, buscando o Senhor, Ele então os ensina a rezar e expressa o Pai Nosso. Anuncia como devem fazer. Mas é necessário que entendamos que nosso Senhor também coloca condições. Entendermos que este falar com Deus necessita de pontos. Estes pontos nosso Senhor mesmo sublinha. Não sejais como os hipócritas. O que nosso Senhor chama aqui de hipócritas? O ser e o ficar num exteriorismo. Ou seja, o querer ser amostrar aos outros, o achar que a oração é um fazer para fora. A oração é um falar com Deus. E por isso nosso Senhor coloca de modo claro, não é para você ficar ali e fingir que reza, para que os outros vejam, porque você já teve a sua recompensa. Essa ninharia, essas migalhas de ter um outro aplauso. Nosso Senhor nos chama a atenção para mais. Ele quer que sejamos, no bom sentido, ambiciosos, que tenhamos o melhor dos prêmios. Ele. E por isso salienta que devemos aprender a ser humildes. Porque um soberbo não reza, ele mexe a boca. Ele fala coisas, ele faz coisas, mas ele não reza. Um soberbo, como São José Maria fala, no ponto 85 de caminho, chacoalha as latas, mas não reza. Isso não é oração. A oração, ela exige humildade, um reconhecimento de si, da sua pequenez, do seu nada, de saber-se necessitado de Deus. E por isso o Pai Nosso, aonde nosso Senhor apresenta-nos 2 pontos. Em primeiro, saber que Deus é nosso Pai. Ele não coloca Senhor nosso, Deus nosso. Rezar é assim, Pai nosso. Aprender que Deus é nosso Pai. Ter esta experiência íntima, não da boca para fora. Aprender a chamar Deus de Pai e tratar como? Como aquela experiência de São José Maria, que tem, quando tenta fazer oração, até que no bonde, quando tudo parecia contrário, Abba, Pai, ter este reconhecimento da filiação com Deus. Em segundo lugar, saber pedir. Infelizmente, não sabemos rezar, porque não sabemos pedir.
Nós, como filhos pequenos, como apresenta, por exemplo, Santa Teresinha, devemos entender que nós não temos nada, mas ao mesmo tempo temos tudo. Porque nada eu tenho, tudo de Deus. Mas se Deus é meu Pai, eu tenho tudo porque eu sou filho dele. Uma criança pequena, por exemplo, não tem nada, é dependente, mas ao mesmo tempo tem tudo, porque seus pais dão aquilo que ela necessita. O saber pedir é entender isso, é entender que não é o que eu quero, na hora que eu quero. Esse pensamento distorcido de alguns, que Deus tem que me honrar, que Deus tem que me dar o que eu quero, quando eu quero. Esse pensamento que Deus é um gênio da lâmpada que eu esfrego para Ele realizar os meus desejos. Senhor, fiz a minha oração hoje, quero meu carro. Senhor, já fui na missa, dá meu emprego que eu estou necessitado aí. Amanhã quero meu emprego. Não é assim. Quem pensa assim, expressa os padres da igreja, São Paulo também, na sua carta, que vimos ontem na liturgia, na segunda leitura, é inimigo da cruz de Cristo. Quem só quer as benesses, inimigo da cruz de Cristo. O saber pedir é pedir aquilo que eu preciso, que por vezes eu não me dou conta. Eu por isso eu me confio a Deus, porque eu sei que Ele sabe do que eu necessito e eu tenho certeza que Ele vai me dar, porque Ele é meu Pai. Mas Ele vai me dar no tempo dele, não no meu. E por que no tempo dele? Porque Ele sabe exatamente o que eu preciso e quando eu preciso. E parte de se precisar significa diante da minha insistência em estar com Ele e em pedir. São José Maria nos apresenta aqui o Pai Nosso, apresenta isso no ponto 84 do caminho. Deus nos ensina porque a gente deve aprender a saborear esta oração vocal. Assim como tantos santos se fizeram diante do saber rezar, do elevar a mente a Deus, do saber mergulhar diante do Senhor. Os judeus se fizeram assim, os bons, diante dos salmos, diante deste mergulhar no Senhor. Devemos ver esta grandeza. Como não havemos de ter muito apreço à oração vocal, quando Deus nos deu a ela. E devemos aprender a repetir muitas e muitas vezes, mas sabendo o que se fala e com quem se fala. Não é meramente um falar embolado e apressado, é ter noção. Porque senão, por exemplo, rezamos o terço para terminar o terço. Quem reza o terço assim está errado, não sabe rezar. Eu rezo o terço não para terminar o terço logo, eu rezo o terço para estar com Deus e contemplar a vida dele, não é para terminar logo, não, porque eu tenho que fazer autocontrole, não. É o ato desse sentido contemplativo de estar com o Senhor, de saber a quem eu me dirijo.
de saber que é doce o deliciar a oração diante do falar de modo pausado, com calma, experimentando cada palavra, degustando o estar na presença de Deus. Mas é necessário que também saibamos que, além de ser humilde, a oração ela tem mais uma exigência: o silêncio. Mas por que o silêncio? Fácil. O que é a oração? Tirar os santos, de modo particular São José Maria, é o falar com Deus. Temos até uma série de livros que auxiliam na meditação para isso. Mas você se imagina conversando com alguém com uma caixa de som alta, não essa, tá, gente? Uma caixa de som alta, com uma música alta no seu ouvido. O que você ouve da pessoa? Nada. Alguém conversa num show? Não. Tem um bendito lá gritando, a caixa de som no seu ouvido, você está ficando quase surdo, você não conversa. Pois bem, a gente tem que aprender a fazer silêncio para saber ouvir e falar com Deus. E que silêncio é esse? O externo, seja no cantar, no barulheira, no fazer música, das agitações externas, mas também do barulho interno. São os dois. Nas agitações, das disposições, porque imaginemos uma adoração onde só se tenha o blang, blang, blang interminável do violão, ou enfim, a gritaria naquela pessoa que não sabe cantar e está lá com o microfone na boca. Ou então leituras intermináveis que não se param, emendam uma na outra. Onde fica o meu falar com Deus? O meu parar e olhar para mim, reconhecer-me, olhá-lo, me dirigir a Ele, me colocar na presença dEle, ouvi-lo no mais íntimo. Eu só fico na agitação, porque está cantando, porque está falando, porque não sei o quê, porque está lendo. No final das contas, nem olhar para Jesus se ele passou. É necessário se calar o externo. Até mesmo nós. Dizia certa vez a uma pessoa que falou: olha, pensei que eu ia ter medo, mas depois que eu falei a primeira vez que para rezar a gente tem que calar a boca, sai com uma beleza. É necessário calarmos. O falar com Deus, você não precisa gritar. Fala interno, fala com Ele, na suavidade. Mas também não adianta nada eu calar o externo, mas internamente ter 5 baile funk dentro de mim, agitado. Ah, não, porque eu tenho que fazer isso, porque eu tenho que fazer aquilo, e tem que passar no mercado, e depois tem que fazer não sei o que, tem que fazer janta, e amanhã tem que preparar o almoço, tem que arrumar uma coisa para a escola, tem que fazer não sei o que para o trabalho. No final das contas, você está ali só de passagem. É necessário calar também internamente. Não é que nem oração budista, não. E cala dentro, cala fora, você não prestou atenção em nada. É um saber parar.
para as suas preocupações estarem diante de ti, no Senhor. E levar tudo para Ele. Aprender que a oração é também uma tarefa, e a mais importante. E por isso, ressoar em nossos ouvidos e no nosso coração as palavras de São José Maria, no ponto 815 de Caminho, que talvez seja a mais famosa. Se queres verdadeiramente ser santo, faz o que deves e está no que fazes. Se é para rezar, não fica se preocupando com a compra que você tem que fazer, com a conta que você tem que pagar, com a comida que você... É estar ali. Porque senão é como se você recebesse uma visita na sua casa, sua melhor amiga, e ela ficou no sofá e você está fazendo Deus sabe o que. No final das contas ela ficou sozinha e você ignorou a visita. Nosso Senhor está na oração te visitando, estando com você a cada momento, e você deixou ele lá no sofá, ignorado. O calar é o estar com Ele. É fato que, como eu dizia ao início, a gente tem que entrar no Evangelho. E entrar no Evangelho é um tudo. É eu estar ali com a atenção, é eu estar ali diante da mente que se volta, mas também dos afetos, da imaginação, dos sentidos, da memória, tudo voltado. E por isso é necessário educar os afetos. Cabe momentos de uma adoração, de um momento de oração com música, aonde o afeto se expressa para se realinhar? Sim, mas isso é uma preparação. Aonde se conduz, aonde se move, aonde se chora, aonde... Mas é um realinhar, é um preparar os afetos para estar com Ele. Mas não se pode tocar isso e achar que oração é só isso. De modo particular, nos nossos tempos, onde a gente vê tantas pessoas afetadas emocionalmente. Tem uma emoção, uma instabilidade. Uma hora está feliz, outra hora está alegre, uma agitação. É necessário realinhar isso. E isso ajuda. Mas não é só isso. Porque quando entramos na oração, como dizia no início, é necessário sentirmos as pedras da praia. Sentir o calor, o vento, a grama. Esse voltar à oração, estar ali com a imaginação, com os afetos, a proximidade. E diante disso, entendermos aquilo que os padres da igreja diziam, que a oração é este ato de elevar o intelecto a Deus. Ir a Deus, se colocar na presença de Deus, falar com Ele. São José Maria, no ponto 91 de Caminho, ele diz que a gente tem que aprender a falar com Deus. E falar o quê? Tudo. Falar dele, falar de ti, as alegrias, as tristezas, os êxitos e os fracassos, as ambições nobres,
as preocupações diárias, as fraquezas, dar ação de graças e fazer pedidos, amor e desagravo. Em 2 palavras, conhecê-lo e conhecer-te. Ter este ato de intimidade com o Senhor. Padre, então, se é para colocar tudo, e quando internamente parece que tem uma escola de samba dentro de mim, pipocando um monte de coisa, um monte de preocupação, eu pego isso e apresento ao Senhor. Senhor, olha, eu estou preocupado com o meu trabalho porque tem isso, porque tem aquilo, e eu estou ainda agitada, e vai falando, apresenta a Ele, leva isso para a sua oração, e seja isso o ponto de apresentar a Ele. Olha, Senhor, eu estou empolgada porque, olha, teve tal coisa, teve não sei o quê, e aí eu pude fazer isso, eu pude ajudar, e ainda estou aqui. Apresenta. Do mesmo modo, apresentar a Ele, tanto como missão, como pedido. O querer ser mais. Uma anedota que, quando se conta de São Tomás, se diz que ele nos ensinava a ser os mais ambiciosos. O bom católico, ele é aquele que é o maior ambicioso, não pelas coisas do mundo, porque isso é ser um ambicioso estúpido, né? Porque o que são 10 bilhões de reais, 10 bilhões de euros, armearia, né? A verdadeira ambição é querer mais, querer ser santo. E é uma das anedotas que eu mais gosto dele, que logo depois que ele escreve os textos, então o ano quarto pergunta o que ele quer. E aí apresenta algumas questões que ele poderia servir mais, estar mais ali, e apresenta, olha, você gostaria de uma diocese para você estar ali e ajudar o povo e tal coisa? Não, eu quero mais. Talvez o cardinalato, para você poder fazer tal coisa, e assessorar, e ter mais coisa, não sei o que, e tal. Eu quero mais. Você quer ser Papa? Está ali, ligado de Cristo? Quero mais. Quero ser santo. Essa é a verdadeira ambição. O mais. E por isso a oração se faz necessária. E diante disso apresentar para o Senhor essa ambição de querer mais, de querer ser santo, de querer ser uma boa esposa, de querer ser uma boa filha, de querer ser uma boa mãe, de querer ser uma boa amiga aos outros, de querer estar ali, ser uma boa profissional, ajudar mais os outros, melhorar as condições, se empenhar mais nos detalhes, nas minúcias. Dar mais. Há 2 semanas, pouco depois que eu cheguei na paróquia, eu e o Padre William, nós colocamos um pequeno incentivo aos jovens e propomos a eles fazerem um retiro de carnaval. Eles prepararam em 2 semanas, porque só tinha esse tempo. E no retiro, eu fiquei com eles direto, e eu, já sabendo que o jovem gosta daquilo que desafia, propus algo. Eles entrarem na academia para ficarem bombados, tipo halterofilista, mas não em qualquer academia, e não com qualquer shape, não é assim que os jovens falam, né? Mas na academia de Cristo, e não com um shape corporal, estarem bombados espiritualmente.
E numa academia, quando se quer ficar assim, geralmente se procura personal, né? Pois bem, a melhor de todas as personagens na academia do Senhor é a Virgem Maria. E diante desta série de treinos que o Senhor propõe, o jejum, a esmola e a oração, ela é a especialista. Ela é humilde, ela reza, ela escuta e guarda o que o Senhor quer no coração. Ela sabe silenciar o externo e o interno. Por isso, acorramos a ela, para que ela nos ensine a rezar, para que ela nos ensine a estar com o Senhor, a falar, ouvir e guardar aquilo que Ele diz em nossos corações. Dou-te graças, Senhor, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste neste tempo de oração. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.